Olá, queridos e queridas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dois Passos de Fé. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como é que vocês estão? Meus queridos e minhas queridas, antes de mais nada, está inscrito? Se não está inscrito, se inscreve, nos ajuda, ativa o sino, dá um like nesse vídeo, comenta. O vídeo de hoje vai ser quente, o vídeo de hoje promete. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, sinta-se abraçados pela família Dois Passos de Fé. Hoje falaremos sobre inveja e julgamento. Adiantaria se eu perguntasse se você é invejoso ou invejosa? Há quem diga que a inveja é um sentimento mais detectado e o menos confessado. E o julgamento? Como é que anda aí o teu arsenal de julgamento, de pessoas que são julgadas por você? Hoje falaremos sobre inveja e julgamento. Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Kirsten Costas e Bernadette Prott são as duas meninas protagonistas do vídeo de hoje. Lá na Califórnia, década de 80, exatamente em Orinda. As notícias e os relatos afirmam que a Kirsten e a Bernadette eram meninas muito focadas, muito estudiosas. A Kirsten entrou para o time de natação da escola. Bernadette também entrou para o time de natação. A Kirsten começou a trabalhar na secretaria da escola. A Bernadette também tentou e entrou para trabalhar na secretaria da escola. A Kirsten começou a trabalhar em serviço voluntário, ajudando a comunidade. A Bernadette também tentou e começou. A Kirsten se inscreveu para ser cheerleader. E a Bernadette também resolveu ser cheerleader, mas não foi aceita. Os relatos e as notícias, para quem não conhece essa história tem filmes, tem documentários. As notícias relatam e afirmam que a Kirsten seguia a vida dela como uma adolescente bonita, popular, alegre, comunicativa, dinâmica e festeira. E a Bernadette era quase isso, mas sempre atrás da Kirsten. Sempre seguindo os passos. Poderia dizer sempre imitando? Sempre querendo ser igual? Os relatos falam que a Bernadette tentava sempre estar no mesmo ambiente que a Kirsten. A pessoa invejosa, a pessoa que tem inveja, a inveja geralmente é uma amargura do sentimento, é uma amargura que a gente derrama pelo olhar. A Bernadette sempre estava nos ambientes que a Kirsten estava, sempre procurava fazer o que a Kirsten fazia. E a Kirsten, por sua vez, meio que ignorava a Bernadette. Mas ela ignorava não por maldade, ela ignorava porque ela tinha as amigas dela, o grupo dela. A Bernadette, em contrapartida, por sua vez, geralmente quem sente inveja tem um sentimento, tem uma estima mais baixa, tem uma visão, um alter ego um pouco menos classificado. A Bernadette se achava inferior à Kirsten. E a Kirsten nem ligava para a Bernadette. Não que ela ignorasse por maldade. Ela era uma das famílias mais abastadas da cidade. A cidade por si só era uma cidade rica de dinheiro. Era uma cidade com um percentual legal de grana. E todas as famílias das escolas, os meninos, eram pessoas de influência. E a Bernadette não estava atrás. Mas a Bernadette não apenas focava na questão do financeiro. Ela focava na questão de ser a Chris. Queridos e queridas, essa história não terminou bem. A Kirsten fez o teste para entrar para uma irmandade. Quem assiste séries e filmes, principalmente os americanos oriundos dos Estados Unidos, eles veem que é muito frequente, é muito forte essa questão de fraternidade, de irmandade lá, não só por modinha, é questão realmente de tradição, que as faculdades têm esses grupos muito fechados, muito seletos, porque fica registrado como tradição. Então, tipo, meu avô fez parte da irmandade ou da fraternidade, ou minha mãe fez. E são questão de indicação. Se você entrar para uma fraternidade ou uma irmandade muito conhecida, você tem praticamente as portas abertas na faculdade para tudo que tu quiser.
E a Kristen conseguiu entrar para a Irmandade das Bobs, que era uma irmandade muito concorrida. E a Bernadette também tentou, mas não conseguiu. E a Bernadette ficou arrasada por não ter conseguido. Ela não conseguiu, ela não ficou triste por não ter entrado. Apenas. Ela ficou triste porque a Chris entrou e ela não conseguiu ser aprovada e ela não poderia estar ali junto nas novidades, juntamente com a Chris. E ela ficou tão pra baixo. Agora, vê só. A Bernadette era uma menina, como a gente falou no início do vídeo, muito inteligente, bonita, muito bonita. E ela sempre procurava caminhar, não do lado, sabe? A pessoa que é parceira, que é amiga, ela caminha do lado da gente, tropeça com a gente, cai com a gente, levanta, cai. Mas o invejoso, geralmente, ele vai atrás, não pra segurar o tombo da gente, mas às vezes pra puxar o tapete. E foi assim que a Bernadette começou a trabalhar. Ela começou a entender e pensar uma forma de como a Chris conseguiu entrar para as Bobs e ela não conseguiu. O ano foi 1984. Houve um tempo que a Chris foi participar de um acampamento de verão. E a Bernadette ainda estava roendo a unha, roendo o cotovelo de inveja por não ter sido aceita pelas Bobs. Olha, o biotipo da Chris era totalmente diferente do biotipo da Bernadette, o padrão, o perfil. Ela foi aceita, mas a outra não foi. Só que a que não foi aceita não entendeu. O invejoso tem que ter a percepção, a sensibilidade de que não vê o que o outro tem, mas o que você tem de melhor, que você pode trabalhar e pode inflar. Qualidades que você tem que você nem sabe que você tem, mas se você massagear aquela qualidade vai crescer e você vai dizer, cara, eu sei fazer isso, eu tenho condições de fazer isso, vou desenvolver. A Bernadette não fez isso. A Kristen tinha viajado num acampamento de verão e a Bernadette começou a elaborar o seu maquiavélico plano. Telefonou para casa da Chris, ela sabia que a Chris não estava, e falou com a mãe da Chris. Ela não se identificou, ela apenas disse, olha, sua filha foi realmente aceita pela Irmandade das Bobs e vai ter um jantar importante de iniciação para as escolhidas. Agora, vê só, fala pra Chris quando chegar que ela fique bem linda, vai uma pessoa pegá-la para esse jantar de iniciação. A gente tá falando da década de 80 e não era hábito das pessoas desconfiar. Não era hábito das pessoas terem um pé atrás com tudo. Então a mãe anotou o recado e quando a filha chegou do acampamento, eu disse, minha filha, Chris, você vai para um jantar misterioso, mas que você vai gostar. A Chris, com toda a vaidade de menina, adolescente, gata, pensou, mãe, o que... Não, você fica muito bonita que eu te garanto que você vai gostar. No dia 23 de junho, dias depois, como combinado, a Kristen se produziu, ficou prontinha para esse jantar. A mãe e o pai tinham também com o irmão da Chris, tinham um compromisso de um jantar deles em outro local. E a Chris ficou ali, de boa. Durante o dia ela tinha ido para a piscina, ela tinha feito toda uma preparação para aquele jantar. E chegou o carro para pegá-la. Queridos e queridas, quando ela sai de casa, que ela chega no carro, que ela olha pro carro, sabe quando a gente vê em todas as recepções, que a gente tem uma expectativa e a realidade? Quando a Chris chegou na porta de casa e viu que era a Bernadette, naquele carro, que até mesmo pra Chris pode ter sido um carro que ela tenha discriminado, e tenha olhado pro carro e tenha feito cara de nojo, a Bernadette não gostou, e muito menos a Chris. Só que a Kristen disse, eu estou encarregada de te levar para esse jantar. A Chris, a contragosto, entrou no carro e foi com a Bernadette. Só que não tinha jantar. Era um plano maquiavélico que a gente não sabe se realmente tinha um plano traçado do começo ao fim ou as coisas foram se precipitando e terminando no que terminou. Culminando no que culminou. Houve um momento que foi o auge, digamos assim, do estresse, que a Kristen deve ter perdido a paciência com a Bernadette. Ela achou a Bernadette muito estranha, muito esquisita. Não sabe se houve a tentativa do uso de drogas. O certo é que a Kristen pediu para voltar e a Bernadette não queria voltar.
A Bernadette queria a Chris, ela queria ser a Chris. Ela queria... Eu acho que era o maior nível, o nível mais intenso da inveja. É que você não apenas quer o que o outro tenha, você não quer que o outro tenha e que o outro exista. A Chris pediu para sair do carro. E a Bernadette não queria deixar, mas ela insistiu e saiu do carro. A Kristen estava tão louca com raiva de ter sido enganada pela Bernadette, que ela saiu andando até que chegou numa casa. A casa foi justamente do Alex e da Mary Jane Arnold. Grava bem esse nome, esse Alex e essa Mary Jane, eles eram um casal, e a Kristen chegou, bateu na porta deles com raiva. Ela deixou a Bernadette no vácuo, no carro, e saiu. Primeira casa que viu, ela bateu na porta e pediu ajuda, e disse: olha, tô com minha amiga tá muito estranha, tá conversando muita coisa assim, nada a ver, me ajuda, eu quero voltar pra minha casa, me dá uma carona. Os relatos falam que o Alex, tá bom, vou te levar em casa. Enquanto a Kristen entrou no carro com o Alex, eles viram que a Bernadette seguia no carro dela. E essa perseguição não foi a perseguição velada, foi a perseguição que todo mundo percebeu, que a Bernadette estava seguindo o carro onde ia Chris. Queridos e queridas, há uma, não vou dizer contradição, mas há umas variantes nas informações sobre o Alex, esse rapaz que deu a carona para Kristen, se ele já conhecia, se era um conhecido de vista, se era um amigo. O certo é que o Alex levou a Kristen para casa, chegou em casa, na porta de casa. A gente não tá falando da nossa casa brazuca. Aquela questão, Estados Unidos, principalmente década de 80, que não tem muros. Deixou a Kristen na porta da casa dela e ela desceu, mas ela sabia que os pais não estavam em casa. Então ela ficou na porta de um amigo, um vizinho, que a conhecia desde criança. E ela bateu na porta do vizinho. O Alex, que havia trazido a Chris, entendeu que ela meio que já tá em casa. Mas ele viu quando a Bernadette parou o carro também atrás dele. E ele ficou acompanhando. Ele pensou, será que é briga de amigas? Elas brigaram, elas se desentenderam, então meio que elas vão fazer as pazes. Ai, vou voltar pra casa. Mas ele ficou acompanhando. Teve um momento que sim, a Bernadette dirigiu para Chris. E quando a Bernadette dirigiu para Chris, ela tinha uma faca. E a faca culminou na morte daquela adolescente. 5 facadas. Tudo se precipitou literalmente de repente. Bernadette matou a Chris. Enquanto teve aquela agonia de socorrer, de chamar a ambulância, Bernadette pegou o carro, voltou para casa. Era de noite, estava escuro. As pessoas viram que era uma pessoa que havia atacado aquela menina. A pessoa que tinha atacado estava com roupa, tipo roupa de cheerleader, mas não sabiam quem era. No outro dia na escola, houve um grande clamor, muita tristeza entre os alunos, a falta que faria a Kristen Costas, uma menina popular, uma menina que interagia com praticamente todos que ela queria interagir, havia sido assassinada. E quem haveram de ter matado a Chris? As testemunhas, principalmente o Alex, que levou a Chris, ele afirmou que tinha uma loira que havia atacado, mas não sabia quem era. Então houve de pronto investigação. A polícia já começou os trabalhos para saber quem havia feito aquilo com a Kristen Costas. A família ficou passada, pasmada, mas ninguém parou. Todo mundo sabe que nas primeiras horas de um crime é crucial para se resolver. Queridos e queridas, não resolveu. A Bernadette foi interrogada, foi feito todo o processo com um detector de mentiras e, pasmem, a Bernadette conseguiu enganar o detector de mentiras. E ela deu um álibi. Ela deu álibi que, cara, eu tava trabalhando de babá, não tinha como. Então a polícia ouviu o álibi da Bernadette, passou no detector de metal, não, detector de mentira, e liberou a moça. E as investigações andavam, mas não evoluíam. 6 meses. A gente não vai estender o vídeo, obviamente, mas nesses 6 meses a polícia não parou de trabalhar, de investigar. Mas lembra que a gente falou no início do vídeo que iríamos falar sobre inveja e sobre injustiça? Então,
Nancy Kane, uma menina da comunidade do colégio, foi a primeira vítima do julgamento. A Nancy, ela foi tida como suspeita de ter matado a Chris Costas. A Kristen. Gente, Lina, por que essa menina apareceu agora? Queridos e queridas, a Nancy Kane, ela era uma menina gótica, vamos falar assim. Ela disse que não é gótica. Em entrevistas que ela deu posteriormente, ela disse que era new wave. Mas ela gostava de usar um preto, ela pintava o cabelo de todas as cores. Ela era uma menina também abastada financeiramente, mas ela não curtia esse negócio de ser popular. Ela curtia o negócio de ser mais, tipo, galera do fundão na escola, tipo, ficar na dela. O estilo da Nancy era assim, ela era mais na dela. Você conhece uma pessoa que é muito sozinha? Você conhece uma pessoa que se veste diferente? Você conhece uma pessoa que faz questão de mostrar opinião pela sua estampa, pela roupa, pelo estilo de vida? E por causa disso, essa pessoa é digna de julgamento? Me fala você. A Nancy, ela foi julgada. E todas as pessoas da cidade diziam, se não foi a Nancy que matou a Chris Costas, foi alguém ali, ó, da laia dela. Porque era muito esquisitinha, muito isoladinha. Que triste, que feio. A Nancy, ela era adolescente tanto quanto a Bernadette, tanto quanto a Chris era. E ela foi, os pais tiveram que tirar a menina da escola. A mãe da Chris, a mãe da Nancy, não permitiu que a filha fizesse o exame ali no detector de mentiras, porque a mãe estava tão aperreada, atordoada com as pessoas acusando a filha dela. Tirou a menina da escola, colocou em outra escola, e isso corroborou mais ainda para as pessoas. Ah, tá vendo, ó, mudou de escola, quem não deve não teme. Aquelas coisas que as pessoas usam frases feitas para colocar a gente, às vezes, para colocar o outro em bandejas de julgamento. E a Nancy conta que ela sofreu muito, muito. Agressão física, agressão verbal, era discriminada. As pessoas saíam do ambiente quando ela chegava. O álibi que ela disse, não, eu tenho um álibi, ela disse o que estava fazendo. E a polícia foi, cronometrou tudo que ela deu de álibi e disse, não, realmente, seu álibi bate. Foi aí que a Nancy meio que começou a respirar mais leve, sabendo que ela tinha dito a verdade para a polícia e finalmente a polícia, depois de averiguar, acreditou. Mas como a gente falou, havia passado 6 meses, meus queridos, vê só. Alguém teve a ideia de... Vamos novamente fazer uma linha do tempo? Vamos novamente ver as primeiras conversas? E chegou a Bernadette. Essa menina aqui, ela passou pelo detector de mentiras. Ok. Mas esse álibi dela aqui, que ela fala que estava trabalhando de babá. Ela falou que estava trabalhando de babá, ela falou que estava cuidando de crianças. Vocês averiguaram, checaram direitinho a casa que ela estava trabalhando? Não. Como não? Então foram imediatamente para o local onde a Bernadette disse que trabalhava de babá. E quando chegou, quem pasmou? Eles, né? Porque a gente já sabe. A mulher da casa disse, a dona das crianças, a mãe das crianças falou que não, ela não trabalhou nesse dia. A polícia caiu o queixo. Porque dentre todas as pessoas da comunidade, aqui não tinha nenhum motivo e nenhuma linha, nenhum passo fora da linha, sempre correta, sempre ela, era a Bernadette. Chama a Bernadette para fazer novamente a entrevista no detector de mentiras. E o FBI, que já estava no caso, confrontou a Bernadette e ela meio que confessou. Fria, depois de conversar com o FBI, tinha 16 anos, foi para casa, pegou papel, pegou caneta, escreveu uma carta para a mãe. Uma carta gigante, confessando. No outro dia, fria, entregou para a mãe a carta, disse, olha, eu vou para a escola agora, daqui a meia hora a senhora abre a carta e leia. Foi para assistir aula. E a mãe fez o que ela disse. Então, resumindo, a mãe leu a carta, os pais leram a carta, pegaram na escola e a Bernadette confessou e foi presa. Queridos e queridas, cerca de 9 anos foi a condenação da Bernadette. A Bernadette Protti pagou pela morte da Kristen Costas por inveja. Só que não foram 9 anos, foram 7 anos e meio que cumpriu. Depois ela foi solta. Depois ela teve o direito de fazer faculdades,
teve o direito de ter um emprego, uma família, mudou de nome, e a inveja que ela tinha pela Kristen Costas inflou tanto, enquanto ela era adolescente, inflou tanto no peito dela, que ela culminou tirando a vida de uma menina que também tinha o direito de sonhar. A inveja e o julgamento. Pode dizer que eles são paralelos, eles às vezes habitam. A inveja impulsiona a gente a fazer, para quem tem inveja, impulsiona. E o julgamento também. O julgamento é quando a gente vê algo que às vezes está na gente e a gente não aceita no outro o que tem na gente. Uma vigilância, um entendimento de que a inveja só prejudica e o julgamento só atrapalha. A história da Nancy, que teve um lixamento social por causa da sua aparência. E a inveja da Bernadette com a Chris Costa. A história da cheerleader assassinada pela inveja da amiga. Esse foi o vídeo dessa semana, meus queridos. Muito obrigado que chegou até aqui. Dá o seu like, dá o seu joia, deixa o seu comentário. Que não está inscrito ainda, faz favor, se inscreve. Chegou até aqui. Beijos e até a próxima.